Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso webinar. Queria agradecer aí a participação de todos. Espero que gostem desse nosso evento. E antes de iniciar, né, gostaria de me apresentar. Eu sou o Vinícius, da Fábrica DS, e junto comigo, nessa apresentação de hoje, tem a Ana, que é da Red Hat, que vai nos ajudar um pouco aí explicando do Red Hat OpenShift. Você já está aí, Ana? Você ia dar um oizinho aí para o pessoal? A Ana tá com um probleminho, ela já vai entrar um minutinho. Ah, tá Não, bom. já consegui, gente. Ah, maravilha. Deu certo, que bom. Beleza. Beleza, gente, desculpa, mas toca aí, Vini. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Então, rapidamente, a agenda de hoje do nosso webinar, vamos rapidamente falar de Fábrica DS e da Red Hat, e aí comentar os desafios atuais da TI e como que a modernização das aplicações pode ajudar nessa jornada. Vamos falar rapidamente, comparar um pouco esse paradigma, né? Paradigma de container versus virtualização, e aí a gente entra no Red Hat OpenShift. E ao longo da apresentação, tá? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer questionamentos, fiquem à vontade. Vocês podem mandar mensagem no chat e a gente vai respondendo, tá bom? Então aqui é uma conversa mesmo e não deixem que as dúvidas passem, né, sem que elas sejam respondidas. Então, portas aí abertas para todos vocês interagirem com a gente. Falando rapidamente da Fábrica DS, nós somos uma consultoria fundada em 2012, tá? Então a gente já tem aí alguns anos de estrada e a gente tem 3 pilares de atuação. Nós somos fábrica de software, onde nós trabalhamos aí com desenvolvimento de escopo aberto, escopo fechado, desenvolvemos aplicações web, aplicações mobile, trabalhamos com alocação de profissionais. Temos a vertente onde a gente tem parcerias com grandes big techs, como a Red Hat, como a IBM, onde a gente presta serviços especializados nas soluções dessas empresas e também fazemos não só a implantação, como também sustentação desses ambientes. E temos também uma plataforma no-code que se chama Arquiva, onde, de uma forma muito intuitiva e simples, você consegue aí fazer as suas aplicações, controlar os seus processos, os seus fluxos, de uma maneira intuitiva, sem que você tenha que ser um expert em desenvolvimento, né? Com aquele conceito simples de arrastar e soltar, você mesmo vai modelando e vai criando aí as suas automações, as suas aplicações. Tá? Então, rapidamente, né, falando da Fábrica DS como um todo, a gente tem aí esses 3 pilares de atuação. Falando rapidamente da Red Hat, é uma Big Tech, inclusive pertence hoje também ao grupo da IBM, né? Foi uma aquisição que na época foi a maior da história, quase 30 bilhões de dólares. E a Red Hat além de ter presença global, todo o portfólio dela está baseado em produtos da comunidade. Então ela começou com Linux, mas hoje ela tem diversos outros produtos, como um SSO, como um servidor Kubernetes, que é o OpenShift, que a gente vai apresentar, virtualização, entre outros. Então hoje já conta realmente com uma gama grande aí de produtos, e o grande diferencial é que a Red Hat, quando você tem uma subscrição da Red Hat, você passa a ter essas soluções totalmente suportadas e bem documentadas. Como os produtos são baseados na comunidade, a Red Hat coloca engenheiros e desenvolvedores que são super atuantes dentro desses projetos open source. Então, por exemplo, toda vez que alguma falha, algum problema é identificado na comunidade, a Red Hat rapidamente já disponibiliza aí um patch de atualização. Então, quando você contrata a Red Hat, você está contratando tranquilidade. Se você fica numa solução open source, você corre o risco de, em um eventual problema no produto, você vai depender do time da comunidade para gerar uma correção. E geralmente o time da comunidade não bate com o time de negócio. Quando você já tem uma subscrição da Red Hat, você abre um chamado e eles têm um SLA para cumprir. Então você vai ter um ambiente muito mais robusto e seguro rodando, com todas as vantagens que projetos da comunidade proporcionam. Tá? Então aqui um resumo dessa grande Big Tech. Entrando propriamente no nosso assunto, mas antes ainda de falar do OpenShift, quando a gente fala de servidor de aplicação Kubernetes,
a gente está falando de uma jornada de modernização que envolve não somente a infraestrutura, através da implantação desse servidor de aplicação, como também da modernização das suas aplicações. É uma combinação dos dois. Não adianta você ter uma aplicação modernizada, baseada em microserviços, se o seu servidor de aplicação não dá esse suporte. E no sentido contrário também. Não adianta você ter uma aplicação monolítica rodando, tudo dentro de um componente, implantado em cima de um ambiente Kubernetes, porque você não vai estar colhendo aí todos os benefícios que essa arquitetura que envolve software e hardware, essa combinação de infra com software, desde que elas não estejam casadas, alinhadas nesse mesmo sentido. E essa modernização e transformação é a porta de entrada para serviços de alta qualidade e de alta disponibilidade, o que acaba revertendo, obviamente, na reputação da empresa. Então, falando dos desafios da TI mais focado nessa questão de transformação digital e modernização de aplicações, os grandes desafios são a quantidade de aplicações legadas que muitas empresas ainda têm, e isso é uma realidade, independentemente do tamanho da organização. A gente vê aplicações ainda construídas com paradigma antigo, né? Muitas ainda realmente escritas de forma monolítica, e rapidamente, né? Qual que é a vantagem, a desvantagem, melhor dizendo, de você ter uma aplicação monolítica comparando-se com uma aplicação baseada em microserviços? Vamos pegar aqui um exemplo simples. Você tem lá uma aplicação que tem diversas funcionalidades, né? Tudo empacotado num único grande pacote, e aí vamos supor que uma dessas funcionalidades está mal escrita, está mal desenvolvida, foi mal testada, e tem uma condição específica que acarreta num loop infinito, por exemplo. Como toda aplicação está dentro de um mesmo pacote, essa classe que entrou em loop infinito, ela vai consumir todos os recursos da máquina, do servidor, e vai fazer com que toda a aplicação como um todo caia. Por quê? Está tudo dentro de um grande bolo. Deu um probleminha em qualquer pedacinho, prejudica o todo. Quando você tem uma aplicação modernizada, baseada em microserviços, aí já é uma outra realidade. Você tem a sua aplicação fatiada, onde cada microserviço, onde cada API vai rodar numa área isolada desse servidor, e se eventualmente alguma funcionalidade der problema, vai cair apenas ela. Todo o resto continua funcionando. Além de todas as outras vantagens que a gente vai comentar aqui ao longo desse webinar, de que um ambiente baseado em microserviços, baseado em Kubernetes, te garante também uma alta disponibilidade, é uma infraestrutura muito mais inteligente que vai se auto-escalando a depender da quantidade de acessos que você vai tendo num curto intervalo de tempo. Então, são diversas as vantagens. Hoje, também, um grande desafio é você fazer a gestão de uma infraestrutura baseada em múltiplos ambientes. Uma parte on-premise, uma parte na nuvem pública, uma outra parte nuvem privada. Então, isso tudo vai tornando a gestão muito mais complicada. E se você puder utilizar uma plataforma que consiga conversar com todos esses ambientes, centralizando o seu recurso computacional e centralizando também essa administração, fica ainda muito mais fácil para o seu time de operação fazer toda essa sustentação. Um outro grande desafio, você ter aplicações, ter serviços resilientes e sempre disponíveis para os seus clientes. Hoje em dia, praticamente, né, as grandes empresas são baseadas em serviços de tecnologia. Se ele apresentar lentidão, se ele ficar indisponível por poucos minutos que sejam, a reputação da sua empresa já vai ser colocada em xeque, e se você estiver num setor muito competitivo, muito disputado, provavelmente você vai perder um pouquinho de clientes que vão começar a migrar para os concorrentes. A paciência das pessoas está cada vez menor, né? Se você ficar um minuto esperando alguma coisa carregar, você já está em maus lençóis. A questão da segurança também, que isso aí sempre foi uma preocupação, mas dado o volume de informações e todas, né, cada vez mais no mundo digital, ela se torna ainda mais relevante. E a questão do seu time poder dar uma resposta rápida para diversos tipos de incidente, como um incidente de indisponibilidade, lentidão e de segurança. Tá? Então, falando assim das principais dores, dos principais desafios, né, focando nesse nosso tema, esses aqui são os maiores. E falando um pouco de modernização das aplicações, para depois, então, a gente explorar um pouco esse mundo do OpenShift. Eu até já
adiantei um pouco, né, que a gente tem aí 2 paradigmas de desenvolvimento, né, a visão monolítica, que é a visão do passado não tão recente e ainda até presente em diversas empresas, para um paradigma baseado em microserviços. Então, a primeira grande decisão, a primeira grande jornada, né, dos gestores de TI são definir as tecnologias do ponto de vista do software, quais linguagens serão desenvolvidas, as mais adequadas para o paradigma voltada para microserviços, e na parte da infraestrutura, na parte do servidor de aplicação, qual que vai ser esse meu alicerce, que vai suportar todas as minhas aplicações. E a gente tem algumas alternativas, algumas no mundo open source e outras do mundo enterprise, como é o caso do Red Hat OpenShift. Então aqui já são algumas tomadas de decisões importantes, que vai desde a definição da tecnologia, dessa stack toda, até mesmo a priorização. Por qual aplicação eu vou começar? Qual é a aplicação que é mais sensível para o meu negócio? Então realmente é um trabalho complicado e que tem que ser feito de forma planejada pelo gestor, né? Essa diretriz tem que vir de cima para baixo. E toda essa jornada visa atingir o que eu já comentei há pouco: disponibilidade, performance, resiliência da aplicação e do seu ambiente, e toda a questão da sustentabilidade, da sustentação, melhor dizendo, do seu ambiente, para poder dar respostas rápidas para incidentes, caso eles ocorram. E quando a gente fala de arquitetura baseada em Kubernetes, esse novo modelo arquitetural já está totalmente convergente com automação. Eu posso, ao longo dessa minha esteira de desenvolvimento, desse pipeline, fazer automações de deploy, combinado com automações dos testes, com ferramentas de gestão de tarefa. Então eu vou, inclusive, né, melhorando o meu relacionamento de desenvolvedor com o time de operação de infraestrutura, na medida em que cada vez mais as ferramentas vão controlando essa área cinzenta, garantindo, obviamente, maior qualidade nas entregas como um todo, né? Do ponto de vista da infra, como também das suas aplicações. E falando nesse universo de Kubernetes, aqui é um resumão, e a gente vai explorar um pouco mais para frente, mas quando a gente fala desse novo paradigma, a gente está falando de um ambiente onde você tem um provisionamento muito mais rápido, inteligente, inclusive, porque a própria infraestrutura vai mantendo a sua aplicação no ar, criando pods sempre que possível, ou de acordo com políticas baseado em demandas. Você passa a ter um ambiente consistente, na medida onde essa arquitetura roda em cima de um cluster e qualquer falha que possa ocorrer em algum dos componentes, ela é automaticamente remediada pela própria plataforma, garantindo aí, né, sempre a disponibilidade da sua solução. A questão do CI e o CD, que é a questão da automação dos pipes, esse tipo de arquitetura permite, aliás, está totalmente alinhada com boas práticas nesse sentido. E a parte de observabilidade. Como a sua aplicação vai estar rodando em cima de uma plataforma extremamente robusta, você vai ter todos os tipos de métricas: uso de memória, uso de processador, se deu alguma falha para subir algum pod, alguma coisa nesse sentido, tudo é rastreável. Então você passa a ter uma plataforma centralizada do ponto de vista de processamento e também da gestão como um todo, facilitando aí a vida, né, do time de operação e também do time de desenvolvimento. E uma coisa que eu também gosto sempre de comparar, quando a gente fala desse novo mundo, né, containers e máquina virtual, algumas pessoas confundem um pouco os conceitos, não que eles sejam totalmente assim excludentes, mas existem diferenças técnicas importantes, né? Quando a gente fala de container versus virtualização, a gente está falando de uma utilização de hardware muito maior do ponto de vista da virtualização. Porque se a gente parar para pensar, quando eu virtualizo, né, eu tenho aí o meu hospedeiro, onde eu vou ter o sistema operacional já consumindo diversos recursos da minha própria máquina física, e em cima desse meu hospedeiro eu vou ter os guests, que são outras máquinas virtuais rodando em cima, cada uma com seus respectivos sistemas operacionais. Então você está empilhando uma stack que consome absurdamente a sua base, a sua infra principal de hardware, né? Você está competindo recursos de sistema operacional em cima de sistema operacional. Então acaba sendo uma coisa muito mais pesada. Quando a gente fala do ambiente
de containers, eu já estou falando que para o mesmo recurso de hardware disponível, eu vou estar utilizando com muito mais eficiência. Porque cada container, cada podzinho que está rodando, ele não contém toda aquela pilha stack de sistema operacional rodando um sobre o outro. Então você está utilizando com o mesmo recurso de hardware, muito menos. Você consegue ter muito mais aplicações rodando em cima do que se comparando com a questão do modelo de virtualização. Além do que, esse conceito do container te permite tempos de respostas muito mais rápidas. Como um container é muito mais leve que uma máquina virtual, eu subo ou desaloco um container de forma muito mais rápida, de forma muito mais eficiente. Então, são dois paradigmas distintos. A virtualização, obviamente, continua sendo muito importante, mas ela acaba sendo, de repente, uma tecnologia que complementa o container, uma vez que eu posso criar clusters do meu Kubernetes rodando em cima de máquinas virtuais. Mas os fins acabam, hoje em dia, sendo um pouco mais... o container é mais voltado para aplicações e muito mais robusto nesse sentido. E aqui, para finalizar, antes da gente entrar no OpenShift, né, a comparação, né, do paradigma monolítico com o baseado em microserviços. Então, no monolítico, eu tenho toda a minha aplicação, a parte de interface gráfica, os backends, toda a minha lógica está encapsulada dentro de um arquivo só, dentro de um pacotão. Então, é toda aquela desvantagem, né? Se qualquer coisinha der problema nesse pacotão todo, a aplicação pode ficar totalmente fora, porque a arquitetura foi feita com essa fragilidade. A depender de como tiver implementado e do bug, fica tudo fora do ar. Na visão de microserviços, não. Cada pedacinho, cada componente trabalha numa área isolada de memória, num container específico, e qualquer falha grave naquela implementação termina nela. No máximo, só ela vai ficar fora e todo o resto continua funcionando, continua disponível. E aí depois, como a Ana vai explicar e explorar um pouco mais a seguir, a questão da escalabilidade. Quando eu tenho meu software quebrado em pedacinhos, e esses pedacinhos podem ter réplicas rodando dentro do ambiente, eu aumento a disponibilidade e a capacidade de atender requisições. E se essas requisições sobem muito rápido, num curto intervalo de tempo, eu consigo criar mecanismos para que se criem novas réplicas para que ninguém tome um timeout durante a execução, durante as requisições, que podem ser milhares acontecendo ao mesmo tempo. Então, aqui a gente está falando de segurança, robustez e resiliência. Tanto que o monolítico já virou passado, né? As empresas que ainda têm esse desafio, essa dor de cabeça de fazer toda essa modernização e toda essa transformação. Então, aqui, para dar um tapinha conceitual, comentar um pouco das dores, para finalmente entrarmos aqui no Red Hat OpenShift. E agora eu passo aí a palavra para a Ana, que vai dar aí um show para a gente de explicação. Obrigada, Vini. Obrigada pela presença de todos, inclusive. E, pessoal, uma introdução muito boa, uma contextualização muito boa do que a gente experiencia basicamente todos os dias com a nossa carteira, né? O OpenShift, ele é uma plataforma baseada em Kubernetes, que a gente desenvolve, né, que a Red Hat desenvolve justamente para viabilizar tudo isso que a gente está contextualizando. Kubernetes, ele já é um padrão de mercado, né? Aqui não, a gente não está mais entrando em discussão sobre se usar ou não a tecnologia. O que agora a maior discussão é como fazer com essa como que a gente pode utilizar essa tecnologia de uma forma simplificada, de uma forma escalável, de uma forma segura, de uma forma na qual eu consigo facilmente trabalhar dentro do meu core, dentro da minha infraestrutura, com respaldos de observabilidade, com respaldos de segurança, com respaldos de logmetria. O OpenShift, ele plataformiza o Kubernetes. Ele pega o que o Kubernetes é muito bom de fazer, que é escalabilidade e montar esse cluster altamente disponível, e ele adiciona em cima dessa tecnologia de mercado as tecnologias Cloud Native que você vai usar ao usar Kubernetes, né? Então, aqui a gente está falando de pipelines, como o Vini falou, a gente está falando de registry para essas imagens de container, a gente está falando de observabilidade.
tudo isso o OpenShift já tem pronto. É só você usar, é só você construir. Pode passar o slide, por favor? OpenShift, então, para nós, ele é o centro do nosso portfólio. É uma plataforma que a gente vem desenvolvendo desde 2012. Nós temos excelentes cases espalhados pelo mundo. Dentro daquelas empresas da Fortune 500, né, que é um índice das maiores empresas americanas, a gente está presente aí em 80% delas. E a maior característica do OpenShift é justamente trazer essa integração que a gente tanto espera que exista nesses contextos que a gente está falando aqui, no contexto de aplicação. Como o Vinícius bem falou, todos aqui somos usuários. Ninguém gosta de abrir uma aplicação e ela não funcionar. Ninguém gosta de ter uma experiência ruim com uma aplicação na qual a gente depende. O OpenShift, ele hoje é responsável por grandes operações, por operações que provavelmente vocês utilizam todos os dias, né? Então, é uma plataforma que está no core do data center, no core da cloud, e traz um retorno muito interessante do ponto de vista monetário, né? Aqui a gente está vendo números em dólares, a gente está vendo números em ROI, mas esses números eles também são verdades para o contexto brasileiro. Então, 8 meses de payback, com um ciclo de vida muito mais rápido, com uma aceleração muito maior de levar essa aplicação para a produção, né? Porque no fim das contas, o real valor de qualquer aplicação e de qualquer indústria que sai de qualquer cliente, ele só vai ser percebido de verdade se ele chega no cliente final, se o cliente final consegue consumir essa aplicação. Né? Então, o OpenShift ele é a plataforma que viabiliza tudo isso e traz um retorno muito interessante, mesmo com um investimento que precisa ser feito para justamente fazer essa virada. Pode passar, por favor? Então, como que ele é construído essencialmente? A Red Hat ela trabalhou muito em volta de desenvolver uma plataforma que fosse consistente, que fosse moderna, mas que também oferecesse as seguranças que a gente espera que exista em uma produção crítica. Então, a gente tem uma base muito sólida com o CoreOS, que é um sistema operacional que a gente desenvolveu especificamente para o OpenShift. E dentro da plataforma nós temos o Kubernetes em si autogerenciado, e em cima disso a gente tem todos os serviços de clusterização, de desenvolvimento, de aplicação, de service mesh, recursos que nós vamos usar no mundo cloud native. O OpenShift ele simplesmente simplifica, abstrai e autogerencia isso, de forma com que a operação, né, o pessoal que está lá no dia a dia trabalhando dentro do cluster, foca em trabalhar nos workloads que são relevantes para vocês, né, relevantes para o cliente, relevantes para o cliente final desse cliente. E a parte de infraestrutura que tem mais complexidade fica a critério do OpenShift. E os operadores, os administradores têm um dia a dia muito mais tranquilo de trabalhar essas tecnologias. Aqui a gente está focado em falar de Kubernetes, mas o OpenShift também, ela hoje está incorporado na plataforma a virtualização. Antes a Red Hat tinha a plataforma de virtualização separada, era um produto à parte. Hoje, você consegue, com o OpenShift, ter uma plataforma única, tanto para suas aplicações web, como também para suas máquinas virtuais. Tá? Assim, talvez alguns aqui de vocês tenham a VMware, e a gente sabe que hoje a questão de renovação da VMware tem casos aí que os preços multiplicaram assim por 5, por 10, é uma coisa realmente impressionante. Então, a Red Hat também, o OpenShift, passa a ser uma alternativa combinada com Kubernetes. Tá? Então, se vocês estão numa situação onde o cenário atual está de dificuldade para a renovação da VMware, considerem também o OpenShift Virtualization. Porque aí, pensando no médio e longo prazo, vocês podem ter as duas plataformas, os dois universos, né, virtualização e Kubernetes, sendo tratados de forma centralizada, com uma única plataforma. Tá? Então, eu acho que isso aqui é um ponto importante também, dado esse contexto da Broadcom, né, após aí toda essa confusão de preços. É muito. A nossa ideia, pessoal, é transformar o contexto de virtualização em algo que também é moderno. O OpenShift ele é uma plataforma baseada em Kubernetes que também consegue rodar workloads virtualizados, e é uma mudança de... Eu não uso muito essa palavra, porque essa palavra ela é muito usada dentro do mundo corporativo, mas é de fato uma mudança de mindset, é uma forma diferente de trabalhar com virtualização. E é uma forma diferente de trabalhar com virtualização que não está longe do que a gente já faz com aplicações.
Então, no mundo Red Hat, o nosso desejo é que o cliente ele tenha uma plataforma tão unificada que é possível que dentro de uma mesma infraestrutura, VMs e containers coexistem e são gerenciados da mesma forma. Essa o grande objetivo aqui. E o virtualization, ele nada mais, nada menos que é um operator. Operator, para nós, é uma stack, é um catálogo de integrações pré-prontas. Ah, eu quero integrar meu OpenShift com um Grafana externo que eu tenho aqui. Eu quero integrar meu OpenShift com meu Zabbix, com meu Datadog. Ah, eu tenho aqui um Jenkins externo que eu já uso. Tudo isso é possível de ser integrado através do Operator Hub. O Operator Hub simplifica muito da construção da plataforma. Coisas que você deveria ou precisaria fazer na mão, dentro do OpenShift você tem um operator pronto para isso, que vai expor as APIs prontas para isso. Você só vai lá, configura do jeito que você acha que tem que ser, e isso vai ser suportado por nós, porque os operators são desenvolvidos por nós, pelos nossos parceiros, como tem aí a AWS, Microsoft, Google, todos esses caras desenvolvem para com que a nossa plataforma tenha a maior quantidade de integrabilidade possível. O OpenShift é uma plataforma extremamente modular. Cada cliente que trabalha com a gente com OpenShift tem um OpenShift montado de uma forma específica, justamente porque ele é extremamente personalizável também. Então, o Operator Hub, ele traz a abstração dessa integrabilidade que a gente sabe que vai ter que existir, que a gente sabe que vai ter que ser fácil de fazer, vai ter que ser simples de entender e vai ter que ser funcional, porque a gente precisa dessas informações, principalmente se tiver a ver com observabilidade. Então, essa é uma característica da plataforma que eleva muito o OpenShift ao patamar que ele está hoje, que é uma plataforma que é extremamente usada em qualquer cloud, tá, pessoal? Em qualquer cloud, em qualquer data center. A gente é totalmente agnóstico. Ah, eu vou usar na AWS, vou usar na Google, vou usar no meu data center local, vou usar vou usar no meu virtualizador. Todas as funcionalidades do OpenShift vão existir em todos esses ambientes. A gente tem o objetivo de fazer com que isso seja totalmente integrado. Tá? E aqui é um catálogo, literalmente, né? Você dá next, finish, você tem provisionado um ambiente. Ah, eu quero subir um pod com um banco de dados e com um servidor de aplicação XPTO para rodar o Java. Você vai lá no catálogo, clica, avança, em, sei lá, 2, 3 minutos, esse ambiente está provisionado. Então, você combina toda essa robustez da plataforma com a usabilidade do time da infra mesmo. E você vai ter sempre ambientes homogêneos, então não vai ter aquele cenário, aquela situação do tipo, o desenvolvedor falando, aqui, mas no meu funcionou, na homologação não funcionou. Não, você vai estar rodando em ambientes baseados a partir da mesma imagem. Então, Exatamente. assim, a padronização vai ajudar muito também a mitigar todos esses problemas que são inerentes da TI. A gente sabe que acaba acontecendo. Não. Exatamente, né? Pode passar, Vinícius, por favor. E é legal você ter falado isso, porque eu acho que essa questão de padronização, às vezes ela pode assustar um pouco, né? Pode dar a entender que, putz, então o que eu tenho agora não é suficiente, eu tenho que usar outra coisa que você está me falando. E eu acho que não é exatamente isso que a gente está querendo dizer com padronização. A padronização, ela existe na nossa vida diária, em todos os contextos, né? Um monte de coisa que a gente usa é padronizado, né? Por exemplo, os containers, não os containers que a gente está falando aqui, mas os containers que vão em cima do navio, que trazem as nossas coisas, eles são uma forma de padronização também. E a padronização, ela cria um cascateamento de impacto. Então, vou continuar nesse exemplo do container. Como que a gente carregava navios cargueiros antigamente? Tinham várias pessoas perto do navio, eles colocavam tudo meio que num saco e iam colocando ali num Tetris no navio caixas e invólucros de tamanhos diferentes. Só que isso perdia tempo, isso era mais difícil de carregar o navio e era muito mais complexo você conseguir ser rápido em carregar o navio. Hoje em dia, a gente tem o container. Para carregar um navio, eu simplesmente coloco tudo dentro daquele container e aquele container vai ser colocado dentro do navio. É uma padronização. E essa padronização, ela não impactou só o navio. Nós hoje temos, por exemplo, caminhões que são produzidos com exatamente o tamanho do container, porque já é padronizado de qualquer forma. Então, uma empresa de logística, por exemplo, ela vai comprar caminhões que são já preparados para lidar com aquele container. E a mesma coisa, por exemplo, dos centros de logística. O centro de logística ele precisa ter uma porta de um tamanho X, senão não entra o caminhão para entregar a
padronizado dentro de um container, esse centro de logística pode comprar várias portas com o tamanho do container, porque vai ser simplesmente mais fácil e vai caber, porque é padronizado. Mesma coisa do tamanho das vias que a gente tem nas estradas. O tamanho das vias das estradas, na maioria das estradas, é padronizado justamente para o tamanho do caminhão que carrega esse container. Então, a padronização, ela não é simplesmente para você usar tudo igual e para ficar tudo conforme dentro de um único vendor. A padronização, ela causa um efeito cascata que muitas vezes a gente não percebe, mas existe. A gente está falando isso, eu estou falando de container físico, mas a gente poderia falar isso de tomada, a gente poderia falar isso de alguns aplicativos, a gente poderia falar isso até de coisas que a gente faz na nossa vida pessoal. Então, é essa a perspectiva, tá? É a perspectiva que o OpenShift traz para um contexto tão plural que é aplicações. E como está aí no slide de vocês, toda essa padronização, ela tem que ter um monitoramento e um acompanhamento que o OpenShift já oferece por padrão. Então, quando você sobe a plataforma, ela já tem monitoramento de 100% do cluster que está rodando. Ela vai monitorar todas as máquinas, vai monitorar todos os namespaces. Por quê? Porque além de simplificação, a gente precisa ter controle. Uma empresa que não tem controle da própria infraestrutura, não tem visibilidade de logs e observabilidade e dashboards, fica muito complicado daquela empresa conseguir se sustentar tecnologicamente. O OpenShift já tem isso embarcado. Você, como analista de infraestrutura, rapidamente vai conseguir tirar informações do OpenShift sem ter que configurar nada. Pô, mas eu quero configurar, eu tenho uma aplicação aqui específica que eu preciso que tenha um acompanhamento dentro do OpenShift. Tranquilo, o OpenShift consegue acompanhar, porque ele já tem embarcado nele Prometheus, ele já tem embarcado nele o Grafana. Se você quiser usar um Grafana interno, ele vai funcionar também. Então, tudo isso faz com que esses detalhes de infraestrutura, que muitas vezes a gente pode passar bastante tempo planejando, o OpenShift já tem isso pronto. E daí é só uma questão de você adaptar com o que é relevante para você e para o seu negócio, e para o seu contexto, e para a sua equipe, né? Legal? Maravilha. E além disso, né, a Red Hat ela sempre trabalhou com soluções de infraestrutura e junto com o OpenShift, né, dependendo do caso de uso, é possível vocês também adquirirem o nosso Software Defined Storage, né, o nosso SDS, que a gente chama de OpenShift Data Foundation. O OpenShift Data Foundation ele é vendido num bundle específico dentro da Red Hat, mas é interessante vocês saberem da existência dele, porque ele é uma solução de storage que foi projetada para containers baseada em Ceph. Muitos de vocês aqui devem conhecer o Ceph de comunidade ou de estudo, faculdade, enfim, é muito comum, é muito famoso. Mas o ODF, ele pegou o Ceph e modelou ele para ele trabalhar especificamente com containers. Então, se o caso de uso pede essa hiperconvergência, se o caso de uso pede essa replicação em vários clusters de OpenShift, o ODF ele é uma boa opção, porque ele é um operator, como eu já expliquei, e que nem o OpenShift Virtualization, ele também é um operator, e ele é totalmente integrado ao OpenShift. É como se você estivesse transformando ali um menuzinho ali de dentro do OpenShift específico para gerenciar storage, tá? Então, isso daqui também é uma opção que pode agregar dependendo do caso de uso. E é muito interessante ver como a sinergia dessas duas soluções funciona, tá? Porque, no fim das contas, a gente vai precisar de uma solução de storage em algum momento também, né? Também. E o modelo de contratação, ele é bem direto ao ponto, pessoal. Aqui a gente vai poder trabalhar de duas formas, físico ou virtual, né? Então, para virtual, por exemplo, eu vou subir o meu cluster lá na AWS, eu vou subir meu OpenShift no meu virtualizador, no meu VMware, no meu Nutanix, enfim. A gente vai cobrar por core, vCPUs, né? E da onde a gente tira esses cores vCPUs? Da sua aplicação, do quanto você diz para a gente que você vai consumir. Então, normalmente, o cliente ele tem mais ou menos uma ideia, né? Porque consumo de aplicação a gente entende que é líquido, às vezes é muito, às vezes é pouco, tem pico, não tem pico, tem aplicação que não tem pico nenhum, que ela é mais estável, mas é esse consumo que a gente vai usar para precificar, porque o importante é que você tenha esse workload respaldado pelo nosso suporte, né? Então, serviços de infraestrutura, por exemplo, como os masters na arquitetura Kubernetes, né? A gente não cobra isso. A gente vai cobrar efetivamente o que a aplicação consome. Então, eu tenho uma aplicação de containers aqui, ela consome 30 cores. Então, serão 30 cores de OpenShift que a gente vai considerar nesse modelo de contratação. E para o físico, a gente vai considerar o socket, ou seja, o nó físico que você tem ali. Ana, eu vou subir um OpenShift em 3 nós físicos.
Beleza, são 3 unidades de subscrição, tudo que você quiser rodar dentro dessa máquina vai estar coberto por essa subscrição. Então, são 2 formas flexíveis que a gente tem como oferecer e que a gente tem como entregar, do que faz mais sentido para ser feito naquele cluster. Eu vou subir um cluster, ele vai ser virtualização e ele vai ser container também. Beleza, sobe ele numa máquina física e dentro do mesmo ambiente você vai conseguir fazer coexistir as máquinas virtuais e as aplicações container que você precisa. Então, esse modelo de contratação ele é flexível por isso. Pode falar. Perfeito. E até pensando também em ambiente produtivo e tudo isso que a gente falou de alta disponibilidade, de resiliência da arquitetura, o mínimo, né, para você ter todos esses elementos garantidos é você rodar pelo menos em 3 hosts ou 3 VMs para você ter a questão da resiliência e da alta disponibilidade. E, obviamente, a depender do seu ambiente, né, quanto mais complexo e demandar mais processamento, a gente vai empilhando, né, mais hosts, mais VMs, e vai aumentando essa base do seu cluster. Mas pelo menos 3 para garantir aí todos os recursos, né, de alta disponibilidade. Sim. Pode passar, por favor? Cases, pessoal. E cases a gente tem vários, né? A gente tem alguns cases de FSI aqui muito legais. Case do Santander foi super interessante, porque a gente conseguiu fazer uma migração muito massiva lá com eles, de aplicações que foram para dentro do nosso OpenShift. Alguns dos OpenShifts que o Santander usa hoje são OpenShifts gerenciados, né? Aqueles OpenShifts que tem direto dentro da cloud, né? E que também são opções interessantes. Se você não tem interesse de gerenciar a infraestrutura do OpenShift, você pode contratar ele dentro da cloud de forma gerenciada, que é uma coisa que o Santander fez e que migrou aí mais de 9.000 aplicações que estavam espalhadas na infraestrutura deles para dentro do OpenShift, justamente para aquela questão da padronização que eu comentei com vocês. Não é sobre usar aquela solução daquele vendedor específico, é sobre padronizar e criar toda uma cadeia inteligente dentro da empresa que realmente cria um impacto interessante. No banco original, a gente dimensionou um ambiente para justamente suportar o tráfego do Pix, né? Todos os bancos hoje precisam ter infraestruturas que aguentam o tráfego do Pix, porque o mecanismo principal, né? Cada minuto que o Pix fica fora, você tem uma multa. E o Pix em si, ele roda em infraestrutura Red Hat, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a Red Hat é a principal tecnologia responsável pela existência do Pix que vocês fazem todos os dias. Tanto Inclusive, na questão... né, Ana? Pode falar, Complementando, tem um stack da Red Hat aí, então vai desde o sistema operacional até o Ansible, que é a plataforma de automação da Red Hat, e o próprio OpenShift. Tá? Então, essa infraestrutura Red Hat é o que faz garante a execução do Pix no Brasil. E esse é disparado o maior case. E quando a gente fala de Pix ou GovBR, a gente está sempre falando dos maiores cases, até pela questão de volumetria. Milhares de transações por segundo, por minuto. Exato. Tá? Então, Exato. eu acho que o case do Pix chancela completamente, tira qualquer dúvida sobre a robustez da plataforma, a estabilidade, a segurança. Eu acho que aqui tira qualquer dúvida. Né? Então, aqui, por exemplo, né, o Pix superou 227 milhões de transações. Esses números não param de crescer, tá? Provavelmente esse número já está um pouco maior. E 100 bilhões movimentados por dia, na média, né? Porque transferências e tal, se você somar toda essa movimentação, estamos falando por dia de 100 bilhões, rodando tudo em cima do OpenShift. É isso aí. E mensageria, né? Muito middleware aqui também. Então, sempre quando você faz um Pix, você está mandando 16 mensagens dentro de uma fila de mensageria. Essas mensagens têm os dados de vocês. Para quem quer o Pix, qual é a chave, qual é a pessoa. Esses dados são 16 mensagens para cada uma dessas transações. Então, pensa na quantidade de dados que a nossa plataforma processa todos os dias. E eu acredito que ninguém aqui teve problema com o Pix especificamente. Pode ter problema com o banco. Eu tive problema no Itaú. E o Pix do Nubank caiu. Mas o Pix em si não caiu, né? Então, é um pouco dessa robustez que a gente oferece. É lógico que o caso do Pix é imenso, mas não precisa ser imenso. A gente tem clientes menores que também tiram proveito disso. A Globopay, por exemplo, esse caso, ele tem um contexto muito legal, porque esse caso é da época da pandemia. Por que ele está aqui? Porque a Globopay, ela é a plataforma da Globo que tinha uma certa popularidade, mas não era o principal produto da Globo. Hoje a Globo faz tudo em cima do Globoplay, né? E na época da pandemia, todo mundo estava em casa. A única coisa que tinha para fazer, além de mexer na internet, era assistir TV, né? E foi justamente mais ou menos na época do BBB. Então tinha muita coisa acontecendo na Globo.
A Globo, naquela época, ela cresceu em cima do OpenShift gerenciado, mas em cima do OpenShift de qualquer forma, justamente para atender a demanda da quantidade de pessoas que agora estavam assinando o streaming da Globo. Inclusive, há poucos anos atrás, o streaming mais assinado do Brasil não era Netflix, não era Prime, não era Disney, era Globoplay. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho que as coisas podem ficar, né? E aqui a gente não está falando de uma empresa americana, a gente está falando de uma empresa que nasceu dentro do Brasil e que hoje é responsável por muito do entretenimento que muita gente consome, né? Todos os dias. E isso é em cima de OpenShift, tá, pessoal? Exatamente. Eu acho que através dos cases a gente já fica autoexplicativo a questão da plataforma, né? É isso aí. Então, pessoal, tudo isso a gente vem construindo durante muitos anos. O OpenShift é uma plataforma que é construída desde 2012, então são mais de 10 anos trabalhando especificamente no que a gente está falando para vocês, e tudo feito com muita segurança, porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que é importante ter modernização, tecnologia diferente, tecnologia para frente, que molda uma forma nova de trabalhar, a gente não pode fazer isso sem segurança. E é isso que a gente faz todos os dias. A Red Hat ela é uma empresa extremamente comprometida com isso e o OpenShift não é diferente. Tudo que a gente trabalha dentro dos projetos, dentro das nossas parcerias, dentro do nosso suporte, é sempre atento a esses riscos, porque o tempo todo tem gente tentando invadir infraestrutura. Vocês sabem disso, vocês, dependendo da indústria que vocês estão, vocês detectam no firewall de vocês bots tentando acessar. Isso é bem comum, principalmente em bancos, né? Então, tudo isso é feito com muita segurança, tudo isso é feito com muita responsabilidade, porque a gente sabe o tamanho da responsabilidade que a nossa plataforma tem nessas missões críticas. Legal? Exatamente. Muito obrigado, Ana, sempre dando um show aí, valeu. E Imagina. para finalizar, pessoal, aqui a gente falou então de dois universos, né? A parte de infraestrutura, a parte do servidor, do OpenShift, na questão do Kubernetes, mas isso também está casado com uma modernização e a transformação digital e a modernização das suas aplicações. E ao longo dessa jornada, né, eu comentei que a fábrica DS aí tem três pilares, né? Fábrica de software, essa parceria com a Red Hat e IBM e a nossa plataforma no Code. Então a gente consegue suportar vocês nessa jornada inteira, desde a parte de reescrita das aplicações, modernização das suas aplicações, até mesmo a implantação da infra necessária para rodar todas essas aplicações que foram reescritas, né, visando aí esse novo cenário. E a gente pode fazer um trabalho de assessment junto com vocês, onde a gente coloca profissionais nossos para analisar o ambiente, levantar tecnologias, levantar pontos negativos e pontos positivos do que a empresa tem, e a gente gera um documento onde, a partir daí, a empresa tem condições, né, de identificar os gaps e até mesmo de priorizar. E, a partir daí, começam-se aí os projetos de modernização de cada aplicação, de acordo com o que foi priorizado, a implantação do Kubernetes, do OpenShift. Então, contem com a Fábrica DS em todas essas frentes, tá? A gente, falando de Red Hat, temos profissionais aí, especialistas no portfólio inteiro. A gente falou hoje de OpenShift, mas tem Keycloak, tem Red Hat Linux, tem a virtualização, tem diversos outros produtos que nós também temos especialistas. E às vezes pode ser uma oportunidade também de atacar outras frentes ou outros gaps que a empresa possa ter. Então, nos colocamos aí à disposição de todos vocês. E sobrou aqui alguns minutinhos. E eu queria até abrir, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Senão podem levantar a mão também, a gente abre o microfone, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí, o tempo agora é para tirar dúvidas. De qualquer forma, gente, a gente está à disposição de vocês. Sim. Hoje o nosso tempo está acabando, mas assim, contem com a fábrica, contem com a Red Hat. A fábrica é um parceiro nosso de muito tempo, que tem uma expertise muito grande. É sempre muito bom trabalhar nos projetos com eles e eu acho que aqui tem uma oportunidade de vocês experienciarem isso. Uhum. O Maurício Bom, aqui tem algumas fez... perguntas. Como que funciona o assessment, né? Pode. Bom, o assessment vai depender onde você quer atacar, onde você quer fazer a sua análise, o seu estudo. A gente faz tanto do ponto de vista do software, como do ponto de vista de processos de desenvolvimento, melhores práticas, ferramentas, até mesmo o deploy, onde vai ser implantada a solução, né? Qual a melhor configuração para o OpenShift, o que precisa fazer para que essa transformação como um todo ocorra. Então, a gente, ao longo dessa esteira toda, a gente pode atuar vocês.
ou vocês orientando a gente, ó, vamos por aqui, aqui que é o meu gap, aqui é onde eu tenho menos conhecimento, ou como um todo, a gente suporta. Aí Sim. o Maurício perguntou, né? OpenShift versus Azure AKS. Qual que é a principal diferença? Uhum. Só eu introduzo aí se quiser complementa, Ana, mas Fica à eu acho que uma vontade. das principais diferenças é que o OpenShift ele é agnóstico, né? Então ele pode trabalhar com todos os ambientes híbridos, né? E você tem uma gestão centralizada. Quando a gente fala do AKS, no caso o EKS, né? O AKS da Azure, você está falando de um ambiente intrínseco à cloud da Azure, né? Então você está amarrado àquela arquitetura. O OpenShift também trabalha nessa arquitetura, mas se você tiver um ambiente heterogêneo e precisando de uma plataforma completa, com tudo que a Ana comentou, de observabilidade, etc., você encontra no OpenShift. É. E eu acho que essa é a chave para sua para sua pergunta, Maurício. O AKS é um Kubernetes. E mais nada. Ele é um E mais nada. Kubernetes. Se você precisa de qualquer outra coisa, Ele não é precisa de um plataforma, né, registry. Ana? Ele Ele não não é é uma plataforma. plataforma. Correto. O OpenShift ele é uma plataforma baseada em Kubernetes. Então, tudo que você precisaria configurar no AKS como registry, como os pipelines dentro do Azure Pipelines, como os repositórios dentro do Azure Repositories, quanto um S3 é da AWS, como um file system lá dentro da Azure, tudo isso você vai ter que fazer você vai ter que construir, você vai ter que integrar, e se houver alguma mudança de versionamento, você tem que se preocupar em olhar esse versionamento, entender se esse versionamento é compatível com a versão do Kubernetes que está lá dentro do AKS. Tudo isso o OpenShift abstrai, porque ele é uma plataforma, ele não é um Kubernetes. Então, quando você instala o OpenShift, você tem exatamente a mesma capacidade que um Kubernetes tem, só que com muito mais abstração de dificuldades que você pode ter para montar esse ambiente, porque a realidade é que isso precisa estar em produção. E se a não consegue ter a consistência de rapidamente responder a uma verificação de troubleshoot, por exemplo, ou entender qual versão que está o Kubernetes em relação ao CryoIO, em relação ao Tekton, em relação ao Argo CD, tudo isso vira trabalho de operações. E pensando numa war room, isso estende uma war room. Uma war room poderia durar 1 hora, acaba durando 6. Então, o AKS, ele é um Kubernetes. O OpenShift, ele é uma plataforma. Tudo que você precisaria instalar e configurar e trabalhar dentro de um AKS, você não vai precisar fazer isso dentro do OpenShift. E se você pega o OpenShift dentro da Azure e você porta ele para dentro da AWS, você tem exatamente as mesmas funcionalidades, as mesmas configurações, os mesmos nomes, o mesmo conhecimento e a mesma plataforma. Ah, e agora eu quero levar isso para Bare Metal. Mesma configuração, mesma funcionalidade, mesmas tecnologias. Então, essa é a principal diferença. A gente não construiu um outro Kubernetes, a gente construiu uma plataforma que tem o Kubernetes como um componente. Dentro do OpenShift, você tem milhares de outros componentes que vão muito além de Kubernetes, que é um pouco do que eu estou citando aqui, que são essas tecnologias que não entra em questão se você vai usar elas quando você usar Kubernetes. Você vai usar elas. Senão você não usaria o Azure Pipelines, por exemplo. Senão você não usaria o Azure Registry, por exemplo. Você vai usar. O OpenShift ele só faz esse trabalho para você. Ele só cria isso para você out of the box. Instalou, já está lá, você já pode usar. Do momento que você sobe o OpenShift para colocar uma aplicação simples para teste, você não gasta 5 minutos. E o Vinícius aqui não me deixa mentir, porque ele Não, não é da Red Hat, daí é mais credível. Fala Não, aí. e complementando também a questão financeira também, né? Você pode, de repente, no AKS ter alguns sustos. Vamos supor que você precise colocar, né? Incrementar o ambiente, pôr mais pods para executar. Você pode ter um susto no final do mês, porque o custo financeiro mensal, ele não é estático, né? Ele pode variar bastante. Então, em cima de uma plataforma com tamanho conhecido, o custo também fica mais controlado, tá? É isso aí. Então, É um isso aí. aspecto a não ser É, desconsiderado. e isso é muito importante. Single billing. Você vai rodar 50 mil vezes o pipeline, você não vai pagar um centavo a mais por isso. É, O é. pipeline está dentro do OpenShift. Está incluso no preço que você pagou para a gente lá atrás. Você pode executar o pipeline quantas vezes você quiser. Ah, quero criar 20 pipelines diferentes. Pode criar, não vai ter nenhum custo adicional nisso. A gente não cobra por execução. A gente cobra pelo que a sua aplicação usa. O que você vai fazer dentro do cluster? Ah, vou configurar Service Mesh, vou configurar outro registry, vou configurar outra esteira CI/CD, vou colocar outras
vou colocar um banco de dados, você não vai pagar um centavo a mais por isso, porque você está trabalhando dentro da plataforma e a plataforma já prevê que você vai usar essas tecnologias. Diferente da cloud, cada execução, cada uso, cada passo que você dá dentro da cloud é mais um centavo que você paga para eles. Nós não temos essa dinâmica. Uma vez que você compra a plataforma é sua. Você tem a responsabilidade, você tem a liberdade de fazer o que você quiser com ela sem custo adicional. Tá? Então, essas são as Maravilha. principais diferenças. Bom, legal, pessoal. Esclarecemos aqui as dúvidas. Caso surjam dúvidas também, a gente vai mandar o e-mail para vocês, tá? Vocês podem enviar suas dúvidas. Podemos também marcar uma reunião já para entender a necessidade específica de cada um, tá? Fiquem à vontade. Queria agradecer aí a presença de todos vocês, tá? Espero que tenham gostado. Quero agradecer a Ana aí por, né, sempre nos ajudar bastante aí, dando um show nas explicações. Obrigado, Ana. Quiser dar um tchau aí Imagina. pro pessoal. Imagina, pessoal. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela presença, obrigada, Fábrica, pelo convite e contem com a gente. É isso aí. Obrigado, Bom? pessoal. Até a próxima. Tenham um bom dia. Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês.